A Bíblia diz, no texto que lemos, que os homens haviam pescado a noite toda, ou pelo menos tentado a noite toda, e eles não conseguiram nada. E quando Jesus está passando, olha para aqueles homens, e o que se viu é, aqueles homens estavam lavando as redes. E quando eu olho esse texto, eu vejo alguém que, apesar de ser pescador, apesar de saber da sua tarefa, apesar de fazer isso melhor do que eu e você, quem sabe até melhor que Jesus, porque Jesus não era um pescador, Jesus era um carpinteiro. Esses homens eram pescadores, pescavam naquele mesmo mar todos os dias, conhecia aquele mar de todos os lados, de todos os cantos, se é que mar tem canto. Mas a verdade é que eles tinham a experiência, eles tinham a capacidade, eles tinham o conhecimento, ele tinha as ferramentas, os barcos e as redes, o mar estava ali e o peixe de algum modo existia, mas não aconteceu nada. E às vezes na vida da gente é assim, está tudo propício para acontecer e não acontece, está tudo direitinho, só falta acontecer e não acontece. Está tudo dando certo, pastor, está tudo pronto, é só acontecer e não acontece. E não acontece. Aqui está tudo pronto, preparado, fizemos o que tinha que fazer, fizemos o que a gente faz todo dia, estou preparado para isso, mas não aconteceu. Não houve pesca. A Bíblia diz que eles não conseguiram pegar sequer o peixe, não aconteceu. Às vezes na nossa vida é assim. E sabe qual é a nossa atitude? Eu vou dizer para vocês, a nossa atitude é o seguinte: a Bíblia diz que esses homens estavam à beira do mar, lavando a rede. O que é isso, queridos? Desistiram. Estão lavando a rede. Desistiram. Às vezes as coisas na sua vida não acontecem, está tudo pronto para acontecer e não acontece. Está tudo pronto para dar certo e não deu certo ainda. A sua primeira atitude é lavar a rede. A sua primeira atitude é desistir. Me parece que a nossa vontade de desistir em algum momento parece ser maior do que a vontade de vencer. Em nome de Jesus eu quero repreender hoje isso da sua vida. A sua vontade de pescar tem que ser maior do que a vontade de desistir. A sua vontade de vencer tem que ser maior do que a sua vontade de desistir. A sua vontade de querer que algo aconteça tem que ser maior do que desistir. Desistir não pode na sua vida, em nome de Jesus, ser uma opção. Você deve, de algum modo, anular esta opção da sua vida, porque desistir nunca será o melhor dos caminhos. Porque desistir, eu estou dizendo para mim mesmo, eu vou embora para casa e não vou levar peixe nenhum. Ou seja, desistir, você já está perdendo. E para quem já está perdendo, lançar a rede de novo, que diferença faz? Eu já estou sem nada mesmo. Se eu conseguir alguma coisa, eu já estou no lucro. Mas às vezes a sua desistência é tão grande sobre a tua vida, ou a sua vontade, ou o seu desânimo é tão grande, que você continua preferindo desistir. Em nome de Jesus eu quero hoje repreender isso da sua vida. Você não nasceu para desistir. Porque se eu sou mais que vencedor, vencedor é sempre o que vence, não o que desiste. Se eu sou vitorioso, vencedor é vitorioso é quem retém a vitória. E quem retém a vitória não pode desistir. Eu não sei quais são os seus projetos, não sei quais são os seus sonhos, não sei quais são os seus problemas, não sei o que você pretende de Deus, não sei. Mas o que eu tenho para te dizer nesse momento é: não desista, porque a pior de todas as opções é desistir. Esses homens estavam lavando as redes. Que você não seja assim. Nunca faça isso com a sua vida. Nunca.
porque sempre haverá oportunidade de Deus investir naquilo que você investe. Sempre haverá um olhar de Deus para você e dizer: na dentro da sua perseverança, eu hoje hei de abençoar meu servo. Só que esse hoje eu não sei. Pode ser hoje mesmo, mas pode ser um hoje que só vai acontecer amanhã. Pode ser um hoje que só vai acontecer na próxima semana. Mas enquanto eu perseverar e não desistir, eu estou buscando para que ele aconteça e exista na minha vida. Outra coisa que eu vejo nesse texto é que, olha que coisa interessante, e entrando Jesus no barco, que era de Simão Pedro, pediu que se afastasse da terra um pouco, e assentou no barco e ensinava a grande multidão. Olha que coisa interessante, presta atenção. Os homens não pescaram nada, estão lavando a rede, chateados. O que eles não querem é saber de palavra, de alguém querendo o barco dele emprestado. Eles não querem nada disso. Eles querem terminar de lavar a rede e ir embora para casa. Cansados de uma noite inteira de tentativas, cansados de ver que as suas tentativas não deram certo. E agora chega Jesus e entra no barco deles, e a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar a multidão. Deixa eu te ajudar aqui, queridos. Apesar da sua crise, apesar de estar dando certo, preste atenção nisso. Jesus pediu para entrar no barco deste homem, Simão Pedro. Simão, na verdade, porque ele ainda não é Pedro. Simão. E este homem permitiu. Preste atenção numa coisa. Na maior das suas aflições, na maior das suas lutas, na maior da sua dor, Jesus vai pedir: deixa eu fazer parte desse negócio aqui. Está dando errado? Não deu certo ainda? Me permita, dá licença de eu entrar nesse barco aqui. Vou parafrasear: deixa eu entrar nesse negócio aqui. Me permita entrar nesse negócio aqui. Querido, você pode dizer não e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu não quero mais descansar o barco no mar. Eu acho que não. E você pode também dar espaço a Jesus. Simão, a Bíblia diz que ele deu esse espaço a Jesus. Em nome de Jesus, todas as vezes que você der espaço para Jesus, alguma coisa vai acontecer. Toda vez que você permitir Jesus entrar no seu barco, alguma coisa vai acontecer. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei, mas que vai acontecer, vai acontecer. Aqui está prestes a acontecer um milagre. Por quê? Porque Jesus entrou naquele barco. Podia ser o barco de André, podia ser o barco de Filipe, podia ser o barco de Zebedeu, por exemplo, mas foi o barco de Simão. Quem sabe se hoje Jesus não está falando assim para você: ó, hoje eu quero entrar no seu barco, hoje eu quero entrar no seu problema, hoje eu quero entrar na sua luta. Se ele assim fizer, porque hoje o seu dia chegou. Hoje o seu dia chegou. Permita Deus entrar. Permita. E olha que interessante. Jesus entrou, de certa forma, não está nem aí com o problema de Simão e seus companheiros. Ele não. A ordem de Jesus é diferente da nossa ordem. Porque ele podia ter entrado no barco de Simão, ter dito à multidão: espera um pouco, que eu vou ali fazer um milagre, e quando eu voltar com o milagre eu falo para vocês. Ia ser maravilhoso. Imagina Jesus falar depois do milagre: olha aqui, vocês viram que eu sou Jesus, que eu sou Deus? Olha esses barcos aí. Aliás, eu acho que eu faria isso. Faria o milagre, trazia o barco cheio, depois eu ia pregar. Facilitava a minha vida. Mas a ordem de Jesus é diferente. Jesus não está nem aí com o problema de Pedro. Espera só um pouquinho, Pedro. Você não pegou peixe não, mas primeiro deixa eu pregar a palavra. Primeiro deixa eu trazer o Evangelho. Primeiro deixa eu fazer a obra do meu Pai. Depois eu resolvo o seu problema. Sabe qual é o problema? Em nome de Jesus, você não tem esse critério de prioridade. E você não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Você está tão interessado em ver seu barco cheio, que você não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Jesus falou: Pedro, só um pouquinho. Primeiro eu vou fazer a obra do meu Pai.
Depois a gente resolve essa questão de peixe. Querido, em nome de Jesus, se você quer de verdade ver um milagre na sua vida, se você quer de verdade ver Deus acontecer na sua vida, comece a estabelecer isso como regra na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua luta. Mas, em primeiro lugar, permita Jesus fazer parte. Entrar dentro do barco. Segundo lugar, dê a Ele a oportunidade de ser Deus na sua vida. Dê a Ele essa oportunidade. Cuidai do reino de Deus. Cuidai em primeiro lugar do reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro nem sabia o que é isso. Que nem Pedro ainda era Simão. Mas ele permitiu. Não foi indelicado. Deixou Deus fazer. Deixou Jesus fazer a obra. Jesus ensinou a multidão. Pregou. Fez a obra de Deus. Pedro, agora que a obra de Deus está feita, agora vamos fazer a obra da nossa vida. Agora vamos fazer a nossa obra. O que você quer? É peixe? Bota o barco de novo no mar. É isso que eu vou resolver. Quando a gente se envolve ou se coloca na obra de Deus em primeiro lugar, ou as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus cuida das nossas coisas. Deus cuida das nossas coisas a partir do momento em que Ele vê que a gente dá, de algum modo, prioridade para as coisas dele. E aí Deus entrou com providência na vida desses homens. Mas preste atenção nisso. E quando ele acabou de falar, Simão Pedro, ele disse para Simão Pedro: vai-te e lança em alto mar. E respondendo Simão Pedro, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E por que mandas lançar na rede? Presta atenção nisso aí. Curiosamente, eu e você temos sempre uma palavra negativa a respeito daquilo que deu errado ou daquilo que não aconteceu. Você é incapaz de ver que às vezes deu errado porque tinha que dar mesmo, porque o que Deus tem para você é ali na frente e é melhor. Você não consegue enxergar assim. Você sempre quer uma palavra negativa. Então ele diz assim: mestre, eu acabei de vir no mar, eu acabei de sentar a noite toda, eu não pesquei nada. Como é que você me manda agora lançar a rede? Essa indagação parece que Pedro está de algum modo questionando Jesus. Não é uma indagação natural, porque eu e você, quando as coisas dão errado, a gente fala assim para Deus mesmo. Mas a minha resposta para você hoje é o seguinte: se você fizer exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai ter o resultado que vem do alto, que vem de Deus. Se você resolver aquilo que é só a sua vontade, você vai ter um resultado até onde você consegue alcançar. Estes homens, até onde eu consigo alcançar, tentei a noite toda, estou esgotado, não peguei peixe. Isso é onde eles conseguiram chegar. Mas Deus pode ir além de qualquer expectativa. E se você quer Deus na sua vida, você tem que entender isso. Porque tem muita gente ainda no meio da igreja do Senhor e colocando parâmetros e regras para Deus até onde Ele deve ir. Queridos, em nome de Jesus, esse espaço não existe para Deus. Deus vai além daquilo que imaginamos e pensamos. Até o mar que não tem peixe, se é que não tem, Deus faz ser. Embora eu não acredito nesse caso que não tenha peixe, o que eu posso acreditar aqui é que os peixes foram para outro lugar. Mas a verdade é, se Deus está no barco e se alguma coisa vai acontecer, eu tenho que tentar. E esses homens, apesar de falar isso para Deus, apesar dessa desconfiança, eles resolveram fazer. Às vezes,
pode parecer esquisito, às vezes pode parecer estranho, mas apesar de parecer esquisito ou parecer estranho, não haja com desconfiança sobre aquilo que Deus te falou, não. Se Deus te falou, lança-te, porque o resultado, quem provém é Deus. Eu não sou provedor de resultado, aliás, eu não conheço o resultado. Eu não conheço o resultado. Eu posso lançar uma pedra, está aqui para o outro lado da rua e eu não sei o que vai acontecer no trajeto. Eu não conheço o resultado, nem você. Tem empresas que fazem planejamentos. Brasil, ano passado, fez um projeto de crescer 7% ao ano. No meio do ano, com 3 meses, fizeram um projeto de crescer 6, com mais 6 meses, 4. Terminaram crescendo 1,3. Não adianta, porque você não conhece o resultado. Você faz um planejamento que pode não dar certo, porque você não conhece o resultado. Mas quando você entrega isso na mão de Deus, você está entregando na mão de quem é conhecedor de resultado. Exatamente isso. Deus, se você quer entender uma coisa de Deus, Deus é exatamente o contrário de nós. Deus só age na sua vida hoje porque Ele conhece o resultado do amanhã. Ele não age na sua vida hoje por hoje, não. Ele age na sua vida hoje pelo amanhã, porque o que Ele conhece, o que Ele tem de revelador é o amanhã. E é uma coisa que às vezes você não entende, você pensa ao contrário disso. O que Deus está agindo na sua vida hoje, não é por hoje. É pelo que você vai ter amanhã. É pelo que você vai ter daqui a pouco. É pelo que você vai ter lá na frente. Talvez hoje você nem entenda. Aliás, Pedro deve estar achando uma loucura isso. Davi, quando foi chamado, estava no pasto, lá no pasto, ele deve ter achado uma loucura. Um Israel desse tamanho. Somos 2 milhões de homens. O sujeito vai me achar lá no meio do pasto. Pode ter achado uma loucura, mas o homem era ele mesmo. O homem era Davi mesmo. Apesar disso, eles lançaram. E fazendo assim, lançando, colheram uma grande quantidade de peixe que rompia a rede. Eu pergunto a você, pastor, isso é um milagre? Não, não é um milagre. Isso é um sinal de Deus. Por quê? Porque milagre seria se o peixe tivesse, se o barco estivesse na praia, parado, e Jesus levantasse a mão e todo mundo fechasse os olhos e Jesus orasse, quando abrisse os olhos, o barco estava cheio de peixe. Isso é um milagre. Não foi isso que aconteceu. Eles voltaram ao mar, fazer tudo o que fizeram e trouxeram o barco cheio de peixe. O que eu aprendo com isso? Eles fizeram do jeito deles, quando foram a primeira vez, o jeito que eles conhecem, o jeito que sempre deu certo. E deu certo sempre. Só que o dia que deu errado, eles não souberam resolver. A sua vida é exatamente assim, você vai fazendo tudo daquela mesma modo que você sempre fez, e sempre deu certo. Até o dia que deu errado, quando deu errado, você não sabe o que fazer. Você nunca experimentou a possibilidade de tudo dar errado. Você nunca pensou na possibilidade de dar errado. Você nunca se preparou com a possibilidade de ter que fazer de um outro jeito. Então Jesus está ensinando para eles aqui o seguinte: vão voltar no mar, só que tem um problema. Vocês agora vão fazer do meu jeito. Se você ler outros textos, você vai ver que Jesus falou assim: lança o barco à direita. E eles disseram assim: não, à direita não cada peixe. Não importa. O que importa aqui é o seguinte: vocês agora vão comigo e vão fazer do meu jeito. Então, querido, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Até aquilo que deu errado na sua vida, você pode voltar, fazer de novo, só que dessa vez vai com Jesus e faça do jeito dele. Pastor, então eu posso recuperar o que deu errado na sua vida, na minha vida? Pode. Deu errado a noite toda, querido. Mas agora eu tenho a possibilidade, eu vou voltar lá no mar, vou fazer tudo de novo. Lançar a rede, esperar o peixe, puxar o peixe, botar dentro do barco, trazer o barco. Só que agora eu não vou fazer mais do meu jeito, porque do meu jeito eu já vi que deu errado. E eu agora vou fazer do jeito de Jesus.
E eles fizeram do jeito que Jesus, a Bíblia diz que eles trouxeram. O barco ficou tão cheio que o barco começou a afundar de peso dos peixes. E eles tiveram que chamar um outro barco para dividir o peixe, para botar no outro barco para trazer. Isso é um sinal, queridos. Não é um milagre. Isso é um sinal de Deus na vida do ser humano. Quando isso acontecer na sua vida, vai ser um sinal de Deus na sua vida. Pastor, eu ainda não entendi. O dia que você estiver buscando muito e algo acontecer, você vai dizer: é um sinal de que Deus está no negócio. Quando vinha dando errado, de repente deu certo, é um sinal que Deus está no negócio. E diz o texto que ele chamava os companheiros, presta atenção nisso, de outro barco para que fosse ajudar, e foram enchendo ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa aprender. Tem coisas que Deus dá. Cuidado, que na hora que Deus te dá a orientação para usar. E presta atenção, tem gente que ganha e não sabe abençoar. Tem gente que não consegue abençoar. Vai a pique, mas não abençoa. Querido, em nome de Jesus, se esses homens aqui insistissem em não dividir, eles iam andar no peixe, com barco, com todo mundo junto. Mas sabe o que acontece? Você precisa aprender isso. Você precisa aprender a abençoar. Às vezes, quando a sua vida dorme a cheia, pense em lançar sementes. Pense em abençoar. Pense nisso antes que o barco vá a pique. Você precisa aprender isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em abençoar quando sou abençoado. Aliás, eu gosto de abençoar quando sou abençoado. Está certo? Quando eu não sou abençoado, eu não tenho como abençoar. Mas quando eu sou abençoado, eu gosto de abençoar. E você precisa aprender isso. Você precisa aprender isso como lição, para não correr o risco de ir a pique. Amém, queridos? É ruim amém nessa hora, né? E vendo isso, Pedro prostrou-se diante de Deus e disse: Senhor, ausente de mim, que sou um pecador. Reconhecimento e humildade, isso é outra coisa que você precisa ter. Não dá para pescar a noite toda, voltar com o barco vazio. Vai de novo com Jesus, volta com o barco cheio, bater no peito e dizer que eu sou o cara. Não dá para fazer isso. Você tem que reconhecer que é Deus na sua vida. Quando alguma coisa extraordinária como essa acontecer na sua vida, você tem que glorificar o nome do Senhor. Pastor, eu estava envolvido num problema que não tinha tamanho, mas eu clamei no Senhor. O Senhor ouviu o meu clamor e a minha vitória chegou. Você tem que dizer aleluia, glórias a Deus, porque foi o Senhor que me deu. E aí você vai agradecer e se lançar aos pés de Deus e dizer: Senhor, reconhece a sua pequenez, os seus pecados, as suas dificuldades, as suas lutas. Ele aqui deve estar pensando: eu vou pedir perdão, porque quando esse homem chegou no meu barco, eu achei que não ia acontecer nada. Mas olha que no final vocês vão me achar estranho, porque eu vou pregar. Já estou terminando. Diz o texto que, pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da peça que havia feito. De modo igual também Tiago, João, filho de Zebedeu, e que eram companheiros de Simão Pedro. Presta atenção nisso. Quando coisas extraordinárias vindas do Senhor acontecem na sua vida, você precisa ter testemunhas, você precisa que pessoas vejam, você precisa que pessoas percebam, para eles verem Deus na sua vida, para eles verem o mover de Deus na sua vida. Você estava com a vida destruída, com
com a vida atada, com a vida sem rumo, com a vida sem esperança, decaída, desanimado. Entrou Deus no seu barco, a sua vida foi restaurada, e você foi mudando, as coisas foram acontecendo, e você foi vendo a sua pesca maravilhosa chegar, e aí você olha para trás e diz: como? E aí as pessoas olham para você e dizem assim: nem parece que era aquele irmão que estava vivendo aquela dificuldade, nem parece que era aquela irmã que estava vivendo aquela dificuldade. Como é que isso acontece? E você poder dizer assim: é Deus a quem eu servo, é Deus na minha vida. Enquanto Deus estiver na minha vida, meu barco não vai a pique. Enquanto Deus estiver na minha vida, não vai faltar peixe. Enquanto Deus estiver na minha vida vai prosperar. E sabe o que eu vi aqui? Vai prosperar não na medida certa. Eles estavam acostumados a pegar uma quantidade de peixe. Agora eles pegaram uma quantidade de tamanho que pelo menos é no mínimo o dobro que eles pegavam antes. Quando o poder de Deus se manifesta na sua vida, sempre vai ser mais do que aquilo que você espera. Pastor, eu estou esperando a cura do meu filho. Você vai ter a cura, a salvação, a libertação e algo mais. Sempre a sua expectativa em relação a Jesus é menor do que ele tem para te oferecer. É impressionante isso, mas é puramente verdadeiro. Você espera algo de Deus e Deus sempre vai te surpreender com algo mais. Eu sempre conto essa história e eu lembro daquele texto em que Jesus estava num lugar fechado e os homens, 4 homens, trouxeram um aleijado. Não sei se vocês conhecem a história. Trouxeram um aleijado. Quando eles foram entrar lá no lugar, o lugar estava todo tomado, não tinha como entrar. Aí eles tiveram uma ideia: vamos subir no telhado, a gente arranca algumas telhas e desce esse homem na presença de Jesus. Aí a ideia foi excelente: subir ao telhado, arrancaram o telha e desceram aquele homem. E eu fico imaginando Jesus no meio do altar pregando e aquele homem descendo do telhado, assim, na presença de Jesus. Depois vocês olham o texto, a Bíblia diz que Jesus chegou até esse homem, presta atenção, aleijado, e disse assim: filho, tende bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Aí ele olha nos olhos e fala: quem é esse? Perdoa o pecado e fala: que arrozais em vossos corações, para que saibas que eu tenho o poder do céu e da terra. O que é mais fácil? Dizer para esse homem: levanta e anda, ou perdoa os seus pecados? Então eu digo a esse homem: pega a tua cama, levanta e anda. E a Bíblia diz que esse homem pegou a cama, levantou e andou. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele homem saiu de casa carregado por 4 homens. Ele era um paralítico que descurado de uma atrofia muscular. Ele queria andar. Se ele saísse dali andando, estava feliz a vida. Mas presta atenção nisso: quando ele caiu ali, foi posto ali diante de Jesus, primeiro milagre, ele foi chamado de filho, de querido. Ele foi chamado, foi tratado com carinho, ele foi tratado com respeito. Alguém que no mundo judaico, que tem uma atrofia muscular, é tratado como um maldito, como um amaldiçoado. Esse homem agora é tratado com carinho, é tratado com amor. Ele nunca tinha sido tratado desse modo. Primeiro milagre. Segundo milagre: tem de bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, o sujeito que está sei lá quantos anos aleijado, sem andar, posto sobre uma cama, você vai dizer para um homem desse ter bom ânimo? Só Deus pode estabelecer ânimo. Segundo milagre, estabeleceu um ânimo num homem ainda paralítico, porque ele está com atrofia muscular, ele ainda não fora curado. Segundo milagre. Terceiro milagre: os teus pecados te são perdoados. Toda aquela culpa que aquele homem carregava, toda aquela tristeza que aquele homem carregava, todo aquele peso que aquele homem carregava, naquele momento foi jogado por terra. Terceiro milagre: aquele homem só queria ser curado de uma atrofia muscular, queridos. E o quarto milagre: levanta, pega a tua cama e anda. Eu acho
destacar esse último, são 2 milagres, porque o cara além de andar ainda vai carregar peso. Acabou de aprender a andar ainda vai carregar peso. 2 milagres não só. Porque quando a gente espera de Deus, seja ele um milagre de uma cura, de uma atrofia muscular, você sempre terá mais de Deus, porque Deus sempre tem mais a dar. E aí termino dizendo: não temas, de agora em diante serás pescador de homens, chamado. Não vou falar sobre isso, que não tem a ver com essa mensagem, embora o horário também está pesado. Agora será pescador de homens, ou seja, estabeleceu entre ele, Jesus, um chamado. Eu não sei, mas provavelmente Deus está estabelecendo chamado sobre a sua vida. Não sei o que você vai ser na obra de Deus, mas Deus está estabelecendo. Então, em nome do Senhor, receba, para a glória de Deus, levando o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram. E é aqui que eu falo para vocês, como é que eu vou fechar essa mensagem? Os homens estavam tristes na mão da rede, agora pegaram peixe à vontade, deixaram tudo no barco e foram embora e seguiram Jesus. Ficaram sem peixe do mesmo jeito, deixaram tudo lá. A Bíblia diz que eles largaram todos os peixes lá e seguiram Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: esses homens consideraram que entre um barco cheio de peixe e Jesus jogou com Jesus, entre uma peça que durou 15, 20 minutos, meia hora, e deu um grande resultado, e Jesus, eu vou com Jesus. Sabe por quê? Um homem que é capaz de me dar 2 barcos cheios de peixe, ele é capaz de dar a minha vida por inteiro. E a Bíblia diz: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse mesmo Simão, lá na frente, quando Jesus pega uma mensagem dura, diz para todo mundo: se vocês estão, vai falando da mensagem, o povo vai embora. Quando ele termina a mensagem, só tem Pedro, 200 discípulos. Ele fala: vocês não vão embora não? Esse mesmo Pedro fala assim: Senhor, aonde irei, se só tu tem as palavras de vida eterna? Vamos ficar de pé na presença desse Deus. Não é um barco cheio, entre Jesus e um barco cheio, continue em Jesus, porque foi o que esses homens fizeram, e por isso nós temos